Olá a todos os profissionais que estão assistindo essa aula. Hoje, essa aula faz parte do projeto de mestrado da pesquisadora Dinara Cássia de Souza e da orientadora professora doutora Cibele Saad Rodrigues. O tema do projeto de mestrado da Dinara é elaboração e implementação de um modelo de intervenção educacional aos profissionais de saúde que atuam com transtorno do espectro do autismo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O objetivo do projeto é capacitar o profissional da saúde envolvido no atendimento ao TEA para identificar, saber encaminhar, trabalhar em equipe e planejar o tratamento multiprofissional, aproveitando os diferentes saberes envolvidos na assistência ao TEA para o benefício do paciente, de seus familiares e cuidadores. Meu nome é Mariana Toneto, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com indivíduos com TEA há 12 anos, desde que me formei, e a base do meu olhar é o processamento sensorial, né? Hoje a nossa aula é do processamento sensorial ao desempenho ocupacional, espero poder contribuir com esse projeto. Vamos lá. O processamento sensorial no TEA, ele é um assunto bastante discutido nos últimos anos, e a partir dele, a terapia ocupacional começou a ficar um pouco mais conhecida. Apesar de ser essa abordagem, ela está longe de ser a única forma, né, de intervenção da terapia ocupacional e a única forma de olhar da terapia ocupacional, a chegada da certificação de integração sensorial aqui para o Brasil em 2012, junto com o DSM-5, que foi publicado em 2013, trazendo alguns aspectos de alterações sensoriais dentro do TEA, colaboraram muito para algumas correlações diretas desse tipo de intervenção com o tratamento do TEA, tá? A gente não vai falar nessa aula da abordagem de integração sensorial, tá? Mas foi a partir dessa teoria, que a terapeuta ocupacional Anna Jean Harris desenvolveu nos Estados Unidos entre os anos 50 e os anos 70, é a partir dela que os conceitos de processamento sensorial, conceitos baseados na neurociência, vieram muito para a terapia ocupacional. E é a partir deles que a gente vai conversar na nossa aula, tá bem? Então, processamento sensorial. Como ele acontece, né? Ele é um assunto difícil e eu vou tentar colocar em palavras simples para passar algumas informações relevantes para vocês, tá? Então, o processamento sensorial, ele começa nos órgãos do sentido, que nós aprendemos na escola, né? Visão, audição, tato, gustação e olfato. Eu vou começar falando primeiro desses 5 de uma forma bastante breve, tá? Então, o primeiro sistema é o sistema visual. O sistema visual, ele começa onde ele tá, né? Ele tá lá no nosso olho, é lá que a informação visual é captada. E eu coloquei essa fotinho, né, essa figura, justamente para deixar bastante claro a correlação da visão, que capta, né, a informação visual, com o cérebro, né? A gente vê, na verdade, aqui, não aqui. Apesar de que essa aula a gente não está falando de pessoas que tenham dificuldades na captação da informação sensorial, então no órgão do sentido, eu não vou estar falando aqui de alterações sensoriais que por conta de uma deficiência visual, por exemplo. Aqui a gente está falando de uma integridade do órgão receptor, tá? E sim, vamos falar sobre o que acontece depois que essa informação é captada ou não captada, tá? Depois o sistema auditivo, o sistema auditivo ele está no nosso ouvido interno.
Tem também o sistema gustativo, que ele está na nossa língua, os receptores gustativos que que captam os sabores do alimento, eles estão na nossa língua. O sistema olfativo, os receptores do sistema olfativo estão dentro do nosso nariz. Depois vem o sistema tátil. O sistema tátil, ele é um dos sistemas mais estudados na abordagem de integração sensorial. E ele é bastante relevante, né? O sistema tátil, ele está na nossa pele. Existem as células táteis, que elas estão em maior e menor concentração em todo o nosso contorno corporal. Em alguns lugares a gente tem mais quantidade de célula, em outros lugares a gente tem menos quantidade de células. E a gente tem vários tipos de células que captam as informações táteis. Tem células que vão captar com relação às próprias texturas, tem células relacionadas à temperatura, células relacionadas à dor, e enfim, tem vários e vários tipos e quantidades diferentes, tá? Tem algumas regiões do corpo, como por exemplo, palma da mão, sola do pé, órgãos genitais, axila, couro cabeludo, dentro da boca a gente também tem células táteis, e nessas regiões que eu falei, são regiões onde a gente tem uma concentração maior de células, então tendemos a ter uma maior sensibilidade, uma maior facilidade de perceber os estímulos, tá? E depois de ver os 5 órgãos do sentido que nós aprendemos na escola, quantos mais vocês acham que nós temos? Esses a gente não estuda na escola. Como não estamos ao vivo, eu vou já falar a resposta para vocês, tá? Nós temos mais 3 sentidos que não aprendemos na escola. E uma coisa importante, os órgãos do sentido que eu acabei de passar, a visão, audição, tato, gustação e olfato, são órgãos dos sentidos que captam as informações do mundo, as informações externas, e elas captam essas informações para a gente entender como é que está o mundo fora. Os próximos órgãos dos sentidos, esses 3 que eu vou falar um pouquinho, eles captam informações internas sobre o nosso próprio corpo, tá bom? O outro sistema é o sistema proprioceptivo, não sei se algum de vocês já escutou falar, mas onde ele fica, né? Se ele é um sistema que capta informações internas. Ele fica nos nossos músculos e nas nossas articulações. Então, conforme nós nos mexemos, as contrações musculares e também a própria amplitude da articulação, ela faz com que os receptores proprioceptivos sejam ativados e essa informação vai para o nosso cérebro contando como está o nosso corpo no espaço, de acordo com a contração muscular, tá? O movimento articular. Temos também o sistema vestibular. Ele é um pouquinho mais conhecido porque algumas pessoas têm algumas dificuldades, né? Como labirintite e tudo mais, então existem algumas patologias relacionadas a ele. E o sistema vestibular, ele tá dentro do ouvido interno, né? O labirinto vestibular, ele fica muito próximo da estrutura auditiva e os receptores que ficam no labirinto vestibular, eles são muito parecidos com os receptores auditivos. A forma como eles funcionam e a forma como eles captam a informação e levam lá para o cérebro, tá? O sistema vestibular, ele é um sistema bastante importante porque ele capta todas as informações relacionadas à posição da nossa cabeça. Qualquer tipo de angulação que a gente tem, qualquer tipo de angulação, qualquer tipo de movimento, se a gente movimenta de um lado para o outro, de frente para trás, de cima para baixo, se a gente faz rotações,
qualquer tipo de movimento da cabeça, o sistema vestibular capta o nosso movimento. Se a gente está de ponta cabeça, e dá essa informação como está a nossa cabeça com relação ao centro de gravidade, e aí, a partir daí, a gente faz ajustes na postura para não cair, para conseguir ficar de uma forma equilibrada, tá? Ele é um sistema que ajuda a gente a dar centro no nosso corpo. Qual é o centro? Sempre baseado na gravidade, tá bom? E o sistema interoceptivo, ele é um sistema que tem sido estudado mais agora. Ele não faz parte da teoria de integração sensorial, mas ele vem sendo estudado e correlacionado bastante com as alterações de processamento sensorial. A interocepção, ela fica, os receptores, eles estão nos órgãos, nos nossos órgãos internos e também na nossa pele. E é através da interocepção que a gente percebe se a gente está com fome, se a gente não está, se a gente está com vontade de fazer xixi ou não. E até sinais corporais que se correlacionam com emoções, tá? Para vocês terem uma ideia da diferença, enquanto o sistema tátil, ele capta quando alguém encosta na gente, ele capta a informação desse toque. Então alguém me tocou, essa mão tá gelada ou essa mão tá quente, vai ser o sistema tátil que vai captar essa informação. Quando a nossa mão, por exemplo, está gelada, por estar, a percepção de que a mão está gelada, essa percepção, ela é do sistema interoceptivo, tá? É uma percepção, como eu disse lá anteriormente, esses três últimos sentidos que eu falei, eles têm relação com a nossa percepção interna e não do estímulo externo, tá? E agora, né, depois de passar por todos esses sistemas, o que acontece? Então, eu vou falar agora um pouco do processo todo do processamento sensorial. Então, primeiro, o processamento sensorial começa nos órgãos do sentido, né? Então, a gente tem aí o sistema auditivo, que vai captar um som, o sistema olfativo, algum cheiro, o sistema gustativo, que é muito relacionado ao sabor mesmo do alimento, ou de algo que não é um alimento, de algo que a gente não vai querer ingerir, porque a gente identifica como perigoso, o sistema visual, com toda a informação visual, o vestibular, com relação a como a gente está com relação à gravidade, o sistema tátil, que é o nosso contorno corporal, que é o que separa a gente do que é mundo externo e do que é mundo interno, o sistema proprioceptivo, que é com relação a como está a posição do nosso corpo no espaço. Então, esses sistemas, eles vão captar as informações e essas informações vão para o cérebro, né? Então, elas vão lá para o cérebro, cada uma vai primeiramente para um lugar específico, tá? Voltando aqui. Cada uma vai primeiro para um lugar específico. Elas têm áreas primárias, quando a informação chega no cérebro, cada sistema vai para uma área específica, e é como se o cérebro captasse um mapa de realidade separado de cada sistema. Então, a audição está desse jeito, o olfato está desse jeito, o visual está desse jeito, o vestibular está desse jeito, o sistema tátil desse jeito, o proprioceptivo desse jeito. Depois que eles chegam em áreas separadas, essas informações começam a se juntar, começam a se associar. O cérebro não trabalha com informações separadas. Ele não deveria trabalhar com informações separadas, e sim com as informações conjuntas, né, integradas. E aí, a partir daí, essas informações se misturam, e aí a gente vão se integrar, e nós vamos ter um mapa de realidade integrado, tá? E depois que a gente tem um mapa de realidade único do que está acontecendo com o nosso mundo externo e com o nosso mundo interno, a gente tem condição
Peraí que eu apertei errado. A gente tem condição de responder ao ambiente. E como que a gente responde ao ambiente? Através do comportamento, né? E através de uma ação motora grossa, através de uma ação motora fina, de uma escrita, através da nossa fala, através da nossa leitura, o movimento ocular como uma forma de resposta ao ambiente, um pensamento ou até uma espera, uma não ação, mas uma espera como resposta ao que eu processei do ambiente, tá bom? Então, é muito importante que quando a gente observa um comportamento num indivíduo, muitas coisas aconteceram antes, tá? Antes desse comportamento. Então, através do comportamento, que é o que a gente observa, a gente pode tentar entender, mesmo que de uma forma observacional e até um pouco rasa e por cima, de que pode haver algo no processamento sensorial desse indivíduo, tá? Nós somos seres humanos multifatoriais, claramente não somos só o processamento sensorial, temos muitas perspectivas de olhar o ser humano, e eu estou trazendo a perspectiva do processamento sensorial como algo a mais e como algo importante para ser levado em conta e para ser considerado, tá? Então, agora a gente vai falar das alterações do processamento sensorial, tá? Antes da gente seguir, eu vou passar um vídeo para vocês que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Peraí. Deixa eu ver aqui o vídeo. Vamos lá.
Bom, pessoal, voltando aqui, esse vídeo, ele é bastante claro, né? E ele mostra de uma forma incrível o quanto alterações, as disfunções de processamento sensorial, elas podem sim impactar muito a vida das crianças, a qualidade de vida da família, o bem-estar geral. Essas crianças desse vídeo não têm TEA, mas elas conseguem verbalizar os incômodos e tudo mais. As disfunções sensoriais, elas acontecem em indivíduos que não têm TEA e em indivíduos que têm TEA. E muitas vezes, quando as crianças são não verbais, esse tipo de comportamento fica mais difícil, porque é mais difícil ainda delas se expressarem, e muitas vezes a família tem bastante dificuldade de entender o que está acontecendo nos tantos problemas comportamentais que acontecem no TEA, né? Então, vamos lá. Existem vários nomes técnicos, né, para as alterações de processamento sensorial, mas os nomes, eles não são tão importantes para a nossa aula de hoje. A ideia é que vocês compreendam as alterações, os tipos de alterações, os possíveis impactos na rotina e no desempenho ocupacional, tá bom? Eu passei o vídeo aqui um pouquinho antes do que eu tinha programado. Bom, eu me baseei, existem várias formas ao longo dos anos na abordagem, na teoria de integração sensorial, existiram algumas formas de nomear as disfunções. Eu me baseei aqui em uma proposta de 2007, da própria Miller, que vocês viram ela no vídeo. Não é a proposta mais atual, mas eu acredito que ela seja uma proposta mais didática, então é por isso que eu me baseei nela, tá? Então, primeiro, existem as dificuldades com a intensidade do estímulo, né? E elas podem ser divididas em hiperresponsividade sensorial, hiporresponsividade sensorial ou busca sensorial, né? Então, a hiperresponsividade sensorial, ela é exatamente o que o vídeo mostra, né? O vídeo mostra um tipo de alteração de processamento sensorial, não é o único, né? É como se cada pessoa, ela tivesse, é como se não, é isso que acontece, na verdade, cada pessoa, ela se relaciona com o estímulo de uma forma. Algumas pessoas percebem o estímulo muito rápido, outras pessoas percebem esse estímulo não tão rápido assim. É como se, quando alguém encostasse na gente, para a gente sentir, é como se a informação precisasse passar por um portão. Ela passando por esse portão, a informação chega no cérebro e eu percebo essa informação. Tem algumas pessoas que têm um portão muito baixo, então, pouca informação, eu estou falando aqui do estímulo tátil, mas isso acontece para todos os sentidos, tá? Não só para o estímulo tátil. Mas o estímulo tátil é mais fácil de explicar, que é exatamente o que vocês viram. Então, é como se pouca informação passasse logo por esse portão, que ele é muito baixo, e a informação chega no cérebro de uma forma potencializada. E aí é como se, e aí a criança, ela pode, não só a criança, né? Eu costumo falar criança porque eu trabalho com criança, mas no caso os indivíduos no geral. Elas podem se relacionar de uma forma contrária a essa informação. Então a informação ela chega exacerbada, ela chega muito forte. A criança vai lá e evita essa informação. Ela demonstra, através de um comportamento humano, como a gente viu naquele slide, uma rejeição ao estímulo. E, normalmente, é uma hiperresposta, é uma resposta exacerbada a um estímulo que nem é tão forte. A população geral, ela consegue processar de uma forma adequada, de uma forma que não é exagerado para ela, mas para alguns indivíduos é. Então, a gente poderia categorizar como aquela pessoa tem uma hiperresposta
a um estímulo tátil ou a um estímulo vestibular, por exemplo, com relação a movimento, né? Crianças que têm medo de movimento, ou algum tipo de movimento, crianças que não vão no parquinho, evitam ir em alguns brinquedos, são muito inseguras com relação ao movimento do corpo. Elas podem ter uma hiperresposta ao sistema vestibular, né? Ou crianças que se incomodam muito com luzes, e às vezes de uma forma muito frequente, com pouco, porque normalmente quando a gente recebe o estímulo, a gente se acostuma com ele. Essas crianças costumam não se acostumar com esses estímulos, então é como se elas ficassem recebendo o estímulo que é um incômodo para ela o tempo inteiro. Então elas realmente se incomodam bastante. Tem também o contrário, que é a hiporresponsividade sensorial. Então, enquanto alguns indivíduos têm um portão muito baixo, então pouco estímulo passa logo do portão e ela percebe logo, outras pessoas têm um portão muito alto. Então, é como se para a informação chegar nesse portão, precisa ter uma intensidade de estímulo maior, senão a informação vai e não passa do portão. E aí a pessoa não sente o estímulo, né? Um exemplo clássico são aquelas pessoas que sempre estão com a perna roxa, cheia de batidas, e a pessoa não tem a menor ideia onde ela bateu, né? Ela não percebe, porque é possivelmente uma pessoa que precisa de uma intensidade de estímulo maior para sentir. E tem também os buscadores sensoriais, né? Que são aquelas pessoas, aqueles indivíduos, aquelas crianças que têm um nível de atividade muito alto. Então, elas não param de buscar estímulos o tempo inteiro. Elas se movimentam muito, elas se mexem muito, elas passam a mão na parede, vão tentando sentir o ambiente de diversas formas, tem uma agitação muito grande, tá? Os possíveis impactos dessas alterações que são relacionadas à intensidade do estímulo sensorial, que é ali na captação do estímulo, né? Então, por exemplo, crianças com hiperresposta podem ter comportamentos de medo, recusa, respostas exacerbadas e potencializadas, muitas às vezes até respostas agressivas, que não são, como até a Lucy Miller disse, né? Elas são pessoas que elas se sentem que os estímulos são perigosos para elas, então elas podem agir como se elas tivessem, de fato, sabe quando o cérebro, o sistema nervoso fica, como elas têm, o estímulo é ruim para elas, elas vão tentar se proteger desse estímulo, então ou elas paralisam, ou elas atacam, ou elas fogem. Então, ou ela vai recusar, ou ela vai ir para cima, pode ter um comportamento agressivo, sim, ou ela pode sim ter comportamentos mais quietos e mais observadores, o que não significa que ela não está sentindo, e muitas vezes ela pode explodir em outro momento, porque ela vai acumulando aquilo que incomoda. Então, são crianças que tendem a ter sobrecarga sensorial maior, elas são crianças que têm grandes desafios com a autoestima, tendem a ter isolamento social, desafios para se autorregular, a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, podem ter uma tolerância diminuída com a dor, dificuldades alimentares, tá? Com relação à seletividade alimentar, medo de brinquedos de parquinho, dificuldade para cortar unha, para cortar cabelo, para tomar banho, dificuldades com algumas roupas, incômodos com barulhos, dificuldades para escovar o dente, crianças que têm hiperresposta a algum sentido, algum órgão do sentido, são crianças que tendem a ter bastante dificuldade na rotina diária e bastante dificuldade de se autorregular. Não é incomum encontrarmos crianças TEAs com hiperresposta, tá? Hiporresposta. Então, são normalmente crianças mais quietas, mais passivas. Elas passam facilmente desapercebidas, são crianças que ficam mais quietinhas. Elas podem ter dificuldades com aprendizagens globais. Por quê? Porque
como a informação sensorial não chega no sistema nervoso e o cérebro ele se desenvolve com os estímulos, com a integração dos estímulos, elas podem ter algumas dificuldades de aprendizagem por conta desse padrão de hiporresposta. Elas normalmente têm pouca recusa, aceitam tudo, são facilmente manipuláveis, não reagem muito bem aos estímulos, não percebem muito bem os estímulos. Tá? E as crianças de busca sensorial, que têm alto nível de atividade, desafios com a atenção, têm bastante dificuldade de prestar atenção, porque elas ficam buscando o tempo inteiro, elas têm desafios de focar no que de fato é relevante, porque tudo chama atenção, elas buscam e vão atrás de informação o tempo inteiro. Podem ter desafios para manter a postura, são buscadores de estímulos frequentes, não param quietos, se mexem muito, passam a mão em tudo, colocam muitas coisas na boca, mordem muitos objetos. E uma coisa muito importante, uma criança, especialmente as crianças dentro do espectro, mas não só, nós somos seres humanos, a gente não consegue ficar dentro de uma caixa. Então, não é que uma criança que tem hiperresposta, ela tem hiperresposta para todos os estímulos necessariamente. É muito comum a gente encontrar crianças que se enquadram em hiperresposta, hiporresposta e busca, né? Ou hiperresposta e busca sensorial, ou hiporresposta e busca sensorial. É bastante claro, quem faz o terapeuta ocupacional, que trabalha com isso, que faz uma avaliação, é ele que vai saber especificamente identificar esse padrão. Mas aqui eu estou dando comportamentos para vocês identificarem nas crianças, que podem ser sinais de alteração de processamento sensorial e que elas precisam ser encaminhadas para uma avaliação, tá? Mas não esqueçam que os 3 comportamentos podem acontecer e, às vezes, no mesmo sentido, pode ter um estímulo tátil que a criança tem hiperresposta e um outro estímulo que ela tem hiporresposta, por exemplo. Isso também pode acontecer, tá bom? Aqui eu coloquei algumas figuras, né, relacionadas a comportamentos de modulação, que a gente chama, que são os comportamentos relacionados a dificuldades com processar a intensidade. Então, tem crianças que têm respostas de medo, tem crianças que choram, tem crianças que fogem, tem crianças que atacam, tem crianças que ficam distraídas ou não sabem lidar com todos os tipos de estímulos, tem crianças que rejeitam alimento. Agora, antes de ir para as próximas dificuldades, eu vou falar um pouco sobre autorregulação e alerta, né? Porque as alterações relacionadas à intensidade do estímulo, elas se relacionam muito com autorregulação e alerta, né? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é cada coisa para a gente chegar numa conclusão final, tá? Então, aqui, com relação ao alerta. O alerta, ele tem relação direta com sono e vigília, né? Então, se eu estou dormindo, eu não tenho nível de alerta. A partir do momento que eu acordo, o meu nível de alerta vai aumentando. Tá? E o alerta, ele é a conexão e a desconexão com o entorno, né? Com o entorno, com o ambiente. Quanto mais desconectado eu tô com o ambiente, menos alerta eu tenho, tá? E a forma de desconexão, ela tem diferentes formas de desconexão com o entorno, a gente vai falar disso logo, logo. Aqui. O nível de alerta, ele é dividido em nível de alerta alto, tá? Nível de alerta ótimo e o nível de alerta baixo. O que isso significa? Para nós, seres humanos, isso acontece com todos nós. Para a gente trabalhar bem, assistir uma aula bem, produzir, né? Participar da nossa rotina, o ideal é que a gente consiga manter um nível de alerta ótimo. Tá? Esse é o ideal. Mas, às vezes, a gente pode estar um pouco mais letárgico, mais cansado, mais parado, e a gente pode estar num nível de alerta mais baixo. Eu consigo produzir com um nível de alerta mais baixo? Consigo, mas não tão eficiente, né? Não tão bem quanto se eu tivesse num nível de alerta ótimo. Tá? E a gente pode também ter um nível de alerta mais alto, que é quando a gente está um pouco mais agitado, mais eufórico, mais irritado, quando a gente tende a ter um nível de estresse maior,
envolvido, chegando até comportamentos de ansiedade, comportamentos de pânico. As crianças que têm hiperresposta, como a gente viu no vídeo, como eu expliquei para vocês, o que acontece? São crianças que elas tendem a ter um nível de alerta mais alto, já por natureza, porque é como se elas chegassem no ambiente e elas precisassem prestar atenção no ambiente para tentar ver se tem alguma coisa perigosa para elas. Então, elas são crianças que têm um gasto energético mais alto, já porque elas precisam ficar prestando atenção o tempo inteiro. E para elas é muito difícil quando elas não têm o controle do ambiente. Então, ambientes novos, pessoas novas, crianças novas, normalmente vão ser mais difíceis para essas crianças, tá? E situações do dia a dia, né? Também como ali a gente viu a menina de lavar o cabelo, eu conversei um pouco com vocês sobre o sistema tátil, a gente tem algumas regiões do corpo, uma concentração maior de células táteis que tendem a ser mais sensíveis. Para essas crianças, atividades do dia a dia que envolvem essas partes do corpo são muito difíceis. Então, essas crianças tendem a estar num nível de alerta mais alto e a responder para o ambiente de uma forma muito não eficaz, de uma forma não adaptada, né? E acaba sendo muito difícil a gente lidar com as crianças com nível de alerta muito alto, né? Isso é bastante importante vocês perceberem, né? Quando a criança chega, quando o indivíduo chega, como ela tá para eu poder intervir? Ela tá no nível de alerta ótimo? Ela tá no nível de alerta baixo? Ou ela tá no nível de alerta alto? Né? E uma coisa muito importante, o nível de alerta tem uma relação direta com uma boa performance, com uma boa função, com um bom desempenho ocupacional. Então, aqui esse gráfico, ele mostra pra gente. Aqui, ó, é quando eu tenho uma performance ruim, quando tá nessa linha de baixo, tá? Quanto mais alta a linha, melhor a performance. E quanto mais baixa a linha, pior a performance, pior o desempenho. E o nível de alerta, ele anda aqui, ó. Para cá ele está mais baixo e para cá ele está mais alto. E aqui é um nível mediano, é um nível ótimo. Então, se você for cruzar com aqui, com o ponto mais alto, a melhor performance que o indivíduo pode ter é quando o nível de alerta dele está no ótimo, está lá no verde. E quando está lá no amarelo, aqui, por exemplo, uma performance zero com nível de alerta baixo, provavelmente aqui é uma pessoa que está dormindo, adormecendo. E aqui, ó, esse nível de alerta muito alto, essa performance zero, a gente já tem aqui uma pessoa praticamente em pânico, né? Com uma ansiedade, um estresse muito grandes, que é o que a gente viu com aquelas duas crianças do vídeo, né? Aquela menininha que se escondia embaixo da mesa, a resposta dela era uma resposta de pânico, ela estava com um nível de alerta muito alto, e a performance dela, o desempenho dela nas atividades do dia a dia daquele jeito, é um desempenho muito ruim, além de ser muito difícil de lidar o tempo inteiro. Só voltando aqui, é importante vocês saberem que o nosso nível de alerta, ele varia aqui, né? A gente varia ao longo do dia, nível de alerta baixo, ótimo e alto, baixo, ótimo e alto, baixo, ótimo e alto. As crianças com hiperresposta, elas tendem a ter dificuldade de baixar o nível de alerta. Tá? E de recuperar, porque a gente vai, levanta e recupera, e levanta e recupera. Essas crianças têm mais dificuldade de recuperar, elas tendem a ficar muito tempo por aqui. Isso é muito desgastante, tem uma sobrecarga muito alta. Do mesmo jeito que as crianças com hiporresposta tendem a ficar aqui, tá? Com nível de alerta mais baixo, tá bom? E o que seria a autorregulação? A autorregulação é o comportamento que a gente faz. Todos nós temos comportamentos autorregulatórios que a gente não percebe. Então, se meu alerta está indo lá para baixo, eu estou começando a ficar com sono, eu vou tomar uma água, eu vou lavar o meu rosto, eu vou fazer um exercício, eu vou mascar um chiclete. Nós temos as nossas estratégias de autorregulação para manter o alerta, tá? As nossas crianças, vou voltar aqui. Então, quando a gente está aqui, a gente vai lá e faz alguma coisa para voltar. Ou quando a gente está muito estressado, alguma coisa assim, vou respirar fundo, vou sair um pouco, vou dar uma volta num quarteirão, depois eu volto. É uma forma de recuperar alerta. As nossas crianças têm
costumam ter dificuldades com os comportamentos de autorregulação para controlar esse nível de alerta. Elas costumam precisar de ajuda para isso, tá bom? Vamos lá. A outro tipo de alteração de processamento sensorial que é possível são as dificuldades discriminatórias do estímulo. Então, por exemplo, a criança sente o estímulo. Vamos falar do tato, que o tato é muito fácil, mais fácil de entender. Tem criança que sente o estímulo, mas ela não sabe. Quando a gente fala de discriminação, a gente fala de perceber diferenças. O que é esse estímulo? O que é esse estímulo comparado a outro estímulo? Essa percepção de diferenças do estímulo costuma estar afetada nas crianças com dificuldades discriminatórias. Então, é uma criança que você toca, ela não sabe onde ela foi tocada, isso tem ela pode ter uma alteração de consciência corporal por conta disso, não sabe muito bem esse contorno do corpo, onde esse corpo está direito. Crianças com dificuldades de discriminação do estímulo visual e auditivo costumam ter dificuldades de aprendizagem, né? Se eu tenho uma dificuldade de perceber, por exemplo, a letra P e a letra B, ou até de discriminar um som auditivo específico, também pode ter uma diferença em como ela compreende a linguagem, tá? Uma criança que tem dificuldade de perceber como é que está a posição dela na cabeça, da cabeça com relação à gravidade, ela pode ter dificuldade de fazer ajustes posturais, tá? Uma criança com dificuldade aqui de percepção proprioceptiva, ela pode ter dificuldade de graduar a força, de saber que força eu uso para, por exemplo, tomar água num copo de plástico, ou, por exemplo, para colocar uma jarra de suco no copo, né? Eu vou graduando a força. São coisas muito sutis e que podem sim impactar bastante o dia a dia, tá? Então, aqui, possíveis impactos. Não sabe graduar força, dificuldade na escrita, dificuldade em perceber diferenças de temperaturas, dificuldade de saber onde está o estímulo localizado, ou a natureza do estímulo, que tipo de estímulo é. Consciência corporal diminuída, o controle ocular não é muito bom. Há uma criança que pode cair muito, que não se segura, pode ter dificuldade na leitura, dificuldade de compreender instruções, pode trombar em objetos móveis e pessoas por ter uma dificuldade de calcular a distância, a profundidade, e dificuldade de perceber diferenças no geral, tá? E as dificuldades motoras, a gente falou das alterações de processamento sensorial com relação à intensidade do estímulo, com relação à discriminação do estímulo, e agora com relação à parte motora, quando a gente vê um impacto motor nessa criança. Vou falar de dois conceitos muito difíceis, tá? Um deles é a praxis. O que é a praxis? A praxis, a gente está falando já de função executiva, é uma função muito mais elaborada. E ela é dividida em algumas fases, tá? A primeira fase é a fase de a criança entra num ambiente. Quando ela entra, vamos supor, numa sala que tem mesa e cadeira, e ela tem que brincar nessa sala. Ela ter a capacidade de olhar para o contexto e criar algo, e ter alguma ideia, e desenvolver essa ideia, esse primeiro start, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que brincar aqui, o que eu vou fazer aqui? A gente chama de ideação, é a primeira fase da praxis, né? É a capacidade de variar, de olhar para um objeto e usar ele de várias formas. Isso é uma base muito importante da brincadeira, né? Então, eu vou fazer uma cabana, então eu vou pegar a mesa, vou colocar de um jeito, vou encostar a cadeira aqui. Isso tem muito a ver com a capacidade, a possibilidade da ideação. Depois que eu pego, olho o ambiente, vejo as possibilidades e tenho um desejo, eu tenho um propósito, eu vou partir para a segunda fase, que é sequenciar. Como eu faço isso que eu quero fazer? Como eu faço o meu desejo? Aí eu vou lá e eu vou sequenciar, eu vou organizar em etapas, em passo a passo, lá aqui dentro de uma forma, tudo muito, muito rápido, como eu faço o que eu desejo. Depois de eu sequenciar, eu vou lá e executo. Aí a gente vai ver o comportamento, a gente vai ver a ação, tá? Essas duas fases aqui, elas são fases que elas têm relação com o processamento sensorial. Aqui a gente já está falando de execução motora, tá? Então, a praxis, a gente pode ter crianças com dificuldades na ideação
e elas têm muita dificuldade de perceber a variação. Depois que você ajuda ela nisso, ela consegue sequenciar e executar muito bem. Eu posso ter crianças com dificuldade de planejamento motor, ela tem ideia, mas ela não sabe como fazer, e aí você vai ver que a execução dela não é tão boa, mas não porque ela é ruim motoramente, mas porque ela não sabe como fazer. E a gente pode ter também aquela criança que a execução dela é desajeitada, ela tem uma execução ruim, é uma execução que ela... você vai jogar a bola para ela, a bola bate na cara, né? Ela não consegue planejar no tempo certo para pegar aquela bola daquele tamanho na hora certa, tá? Aí a gente está falando de uma criança com também dificuldade na execução, no planejamento. É muito comum a gente ter combinações, a gente pode ter crianças com dificuldades na ideação, no planejamento motor e na execução motora. É muito comum encontrar crianças com boa ideação e com dificuldade no planejamento e na execução. Nas crianças dentro do espectro do autismo, é muito comum a gente ter dificuldades de ideação. Muito comum. Também de planejamento motor também, tá? Praxis e também de execução. Mas às vezes ela até é boa na execução, mas ela tem muita dificuldade de idear, né? De conseguir achar um propósito, um desejo naquele ambiente. Essas crianças têm muitas dificuldades em ambientes novos, não familiares. Às vezes ela vai, por exemplo, isso é muito comum dentro das crianças com TEA, ela vai na balança do parquinho perto da casa dela. Quando ela vai num outro lugar que tem uma balança diferente, ela não vai. Situações não familiares, ela já não sabe o que fazer com aquela outra balança, tá? Ou outro brinquedo, ou outra situação. E a integração bilateral? A integração bilateral são atividades que a gente usa os dois lados do corpo. De uma forma coordenada, de uma forma fluida, de uma forma harmônica. Então, peraí, tem uma figurazinha aqui. Então, é como quando andar de bicicleta, a gente precisa coordenar os dois lados do corpo para pedalar. Tarefas que... Quando a gente faz movimentos que são harmônicos, que eles são separados, né? Se a gente faz as coisas todas em bloco, a gente tem uma integração bilateral não muito boa. Quando a gente consegue segmentar cada parte do corpo e usar de uma forma adequada na ação motora, é que a gente tem uma boa integração bilateral. Possíveis impactos. Então, a praxis pode ter muitas ideias, não consegue concretizá-las, não sabe como brincar, é uma criança mandona, inflexível, querendo sempre que as coisas sejam do seu jeito, porque se for do jeito delas é familiar, ela consegue, se for do jeito do outro, não necessariamente ela consegue fazer. Dificuldades de imitação, crianças desajeitadas, dificuldades em ter ideias, dificuldades em iniciar uma ação motora, dificuldades de se vestir normalmente, saber se a criança consegue se vestir. Claro, tem a idade cronológica, né, que ela consegue, mas se ela for uma criança maior e não consegue se vestir, é um teste interessante para saber como que está a praxis. Dificuldades com esporte, especialmente esportes coletivos, esportes com bola, com movimento, tá? Integração bilateral, dificuldade de andar de bicicleta, de pular com os dois pés ao mesmo tempo, dificuldade de comer com garfo e faca, é uma tarefa bilateral que precisa ser coordenada, dificuldade de recortar, os movimentos não são harmônicos, tem pouca fluidez no movimento, e movimentos em bloco e não segmentados, como eu já tinha falado, tá? A gente tem algumas referências que falam sobre alterações de processamento sensorial nas crianças dentro do espectro. Aqui eu coloquei alguns artigos, eu vou falar só desses dois aqui de cima, que falam sobre uma prevalência em torno de 40% a 90% de alterações de processamento sensorial no autismo. Esse estudo de 2007 fala de 95% da amostra dele, de 281 crianças com autismo, tinham disfunção de processamento sensorial. Vários estudos têm achado porcentagens muito altas. Na prática clínica, isso é bastante comum. E a parte de praxis, a parte das dificuldades motoras, elas têm sido estudadas mais ultimamente. E numa publicação do ano passado, de um livro de integração sensorial, eles falam já sobre os déficits motores nas crianças dentro do espectro, tá bom?
Formas de tratamento. A integração sensorial de Aires, que ela é feita em um consultório, ela é bastante específica para terapeutas ocupacionais que, de fato, entendem da abordagem e sabem como fazer a intervenção. Temos também outras formas de intervenção, outras formas de ajudar, que é o programa de alerta, que é um programa que envolve muito os níveis de alerta que eu mandei para vocês, que podem ser utilizados por toda a equipe, na escola, dentro de casa, a dieta sensorial, que são atividades programadas que o terapeuta faz para ajudar em entradas sensoriais importantes ao longo do dia, adaptações e suportes ambientais que precisam ser feitos para colaborar com o processamento melhor, o coaching parental, orientações parentais, a família entender como é o processamento sensorial dessa criança é essencial para uma relação melhor dessa criança com essa família, porque normalmente isso pode ser muito difícil para a família. Tem um protocolo de Wilberger, que é um protocolo de escovação, que ele não é da integração sensorial, mas ele vem da integração sensorial, tá? A gente tem agora, desde 2020, a comprovação científica de que a terapia de integração sensorial de Aires, ela é uma prática baseada em evidência. Isso foi comprovado o ano passado e foi bastante importante para a terapia ocupacional isso, com crianças do espectro do autismo, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei 3 enquetes para vocês, são 3 situações para vocês pensarem e colocarem, como a gente não está ao vivo, não é uma aula que eu posso trocar com vocês, gostaria que vocês colocassem nos comentários o que vocês acham. Eu coloquei 3 exemplos de crianças, para vocês identificarem sinais de alteração sensorial. Então, vocês colocam para mim nos comentários e coloquem o nome de vocês, enquete 1, enquete 2, enquete 3, o que vocês acham, tá bom? Então, tem a enquete 1 aqui, quando vocês estiverem assistindo, vocês podem pausar para olhar. Tem a enquete 2, tá? E tem a enquete 3. Acho que é isso, muito obrigada. Eu vou parar aqui de compartilhar. Eu quero agradecer pela oportunidade, espero que eu tenha colaborado com vocês, para vocês enxergarem a criança também da perspectiva do processamento sensorial. As nossas crianças, elas não precisam, as nossas crianças, os adolescentes, os indivíduos, elas não precisam ser consertadas, mas elas podem precisar de algumas ajudas. E quanto mais a gente compreende o ser humano de uma forma de multiperspectivas, mais a gente consegue identificar o que aquela pessoa está mais precisando para poder encaminhar para o tratamento ideal, né? E claro, quanto melhor a percepção, mais fácil também da família lidar quando ela entende o que está acontecendo com aquela criança, com aquele indivíduo. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês e muito obrigada. Até mais.